Bom, pessoal, nós vamos dar sequência à aula 19. Houve um problema na gravação da tela que eu compartilho, ok? E o que que aconteceu? Nessa gravação, a partir de aproximadamente 37 minutos de aula, o Google começou a gravar o meu rosto, o meu áudio, e não gravar a tela com os desenhos e as explicações, os sinais que eu estava desenhando, tá? Então eu estou regravando a aula, tá? Isso aqui é uma regravação, vou ministrar a aula de novo, e essa aula de agora é uma continuidade da aula 19, ok? Então no canal aí do YouTube, a gente vai ter a aula 19, parte 1, que era que eram os primeiros 37, 38 minutos, que foram gravados na sexta-feira, com compartilhamento de tela funcionando. E vai ter a aula 19, parte 2, que é essa de agora, que vai ser a continuidade. Vou continuar do mesmo ponto e vou finalizar o conteúdo planejado para aquela aula. Bom, naquela aula, a gente começou a abordar o assunto de campos girantes em máquinas elétricas rotativas. E até aquela ocasião a gente primeiro explicou o porquê da gente precisar de um campo ou de um ímã girante na máquina, né, essa necessidade, isso não é uma opção, isso é uma necessidade, a gente precisa, numa máquina de corrente alternada, de ter um campo girante para conseguir sintetizar no eixo torque eletromagnético constante, torque eletromagnético que não seja pulsante. Bom, destacamos também na primeira parte da aula que alguns clientes aceitam os seus processos tracionados por máquinas que desenvolvem torques pulsantes, né? E essas máquinas, inclusive, aparecem com vasto uso na linha branca de eletrodomésticos, né? Ventiladores, máquinas de lavar, tanquinhos, exaustores de fogão, né? Então, todos eles usam motores monofásicos. A gente até mostrou, né, a máquina elétrica monofásica tem uma fase, uma única bobina, e essa bobina, quando alimentada por corrente elétrica, né, você pensar que na regra da mão direita, ela vai produzir campo pulsante. Então, ela vai criar um campo, né, que acompanha, como preconizado na segunda lei de Maxwell, essa máquina cria um campo magnético no espaço que acompanha a corrente que o sintetiza no tempo, né? Então, você tem uma corrente qualquer pulsante ou alternada, e aí você cria um ímã pulsante numa linha do espaço, né? E com esse ímã pulsante, a gente vai observar uma variação do ângulo entre os ímãs do estator e do rotor. Então, a gente vai ter um torque pulsante. O torque é sintetizado, né, pela interação entre esses ímãs, e a gente vai, então, ter, como esse ângulo varia, a gente vai ter um torque pulsante, tá? Bom, vou pegar aqui a caneta. No caso de aplicações domésticas, né, igual eletrodomésticos da linha branca, esse padrão de torque é aceitável, tá? O torque pulsante que vai acontecer está mostrado aqui, né? A gente explicou na aula passada, né, e ele é aceitável. Em vários processos industriais, não é aceitável que a máquina de tração opere com torque pulsante, igual esse aqui mostrado. Então, mencionamos aqui processos de injeção de plástico, né, onde você teria deformação da peça plástica, caso a máquina de tração desenvolvesse torque pulsante. No final da aula passada, a gente estava comentando de laminadores, né, no contexto siderúrgico. Então, no caso de laminadores, o que vai acontecer? Você vai ter cilindros de laminação que vão
diminuir a área de seção transversal de uma peça de aço. Aí tem diversas topologias mecânicas de como montar esse sistema. Você pode ter, por exemplo, aqui ó, um sistema cuja tração seja implementada assim. Ó. Você tem os dois cilindros de laminação que vão processar o material. Você tem aqui uma transmissão de duas saídas, por exemplo, com dois eixos de saída. Né? O eixo de entrada está aqui, a nossa máquina elétrica vem conectada aqui. Vou desenhar só o rotor dela por simplicidade. E a peça laminada vai estar aqui. Ó. Então, a gente vai ter aqui a peça sendo laminada. Digamos que essa aqui seja, nesse instante agora, né? O sentido de laminação seja esse aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá? E aí o material entra aqui. Comandada a área de seção transversal e após a laminação ele tem a sua área de seção transversal reduzida. Tá? Bom, se o torque eletromagnético sintetizado pela nossa máquina elétrica tiver padrão pulsante, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui esses sinais tanto no eixo de entrada, que é o eixo da máquina, e agora no eixo de saída, tá? E eu vou me referir ao torque no eixo de saída, o torque eletromagnético referido ao eixo de saída como TL', tá? Então você teria esse torque aplicável a este eixo e a este aqui, por exemplo, ao eixo de baixo. Se o torque desenvolvido pela máquina tiver esse padrão aqui, for um torque pulsante, o que vai acontecer? Você vai ter aceleração dos cilindros de laminação também nesse formato. Né? Então, a hora você vai, e com aceleração, né, nesse formato senoidal, você vai ter uma velocidade de rotação do eixo, ou dos eixos aqui, né, também variável no tempo. Né? Então, a hora você vai empurrar muito material, vou colocar assim muito entre aspas, né? Você vai ter uma velocidade maior, você vai fazer com que uma maior massa de material seja laminada e ora uma massa menor, tá? Então, isso pode levar aqui a uma deformação na própria chapa, acompanhando a pulsação do torque. E, em muitos contextos, isso não é aceitável, porque compromete a qualidade do produto. Né? Você vai ver, por exemplo, no país, é comum a presença de unidades da Uzi Minas próximo a cada montadora e eles fabricam as chapas de aço que vão nos carros, tá? Da lataria mesmo do carro. E uma coisa que é muito vendável em automóveis é beleza. Tá? Inclusive, para muita gente, a beleza, a estética do carro vende mais do que a mecânica, do que a segurança agregada no carro. Né? E, né, num contexto desse, não é aceitável que as peças laminadas de aço tenham deformações causadas por torques pulsantes. Né? Então, também é um cliente que não aceitaria processar o seu produto com uma máquina monofásica que sintetizasse torque pulsante no eixo. Tá? A gente precisa aqui também de ter torque constante. Mesma coisa, né, que a gente disse aqui no contexto da injetora. Tá? Então, torque eletromagnético sintetizado aqui tem que ser um torque constante em regime permanente.
um sinal assim. Bom, como exemplo também de processo que exige torque eletromagnético constante, a gente pode citar os sistemas hidráulicos, né? Os sistemas hidráulicos, eles são constituídos aqui pela máquina elétrica, que é conectada pelo seu eixo mecânico a uma bomba. Essa bomba tira fluido de um tanque. Tem um tanque aqui a pressão atmosférica. Esse fluido pressurizado é disponibilizado a várias cargas. E aí você escolhe, né, qual das cargas vai receber o fluido com pressão e vazão, comandando válvulas, né? E aí você vai acionar cargas aqui, quaisquer, né? Geralmente essas cargas, o elemento de atuação vai ser um pistão dentro de um cilindro que é empurrado pelo óleo, tá? E aí você vai promover movimento de translação de alguma peça que está conectada aqui na saída dele, que é atuada por ele, né? Ou você vai alimentar motores hidráulicos, máquinas hidráulicas, e aí você vai promover movimento de rotação, tá? Também pode ter motores hidráulicos aqui nessas cargas. Ao final, só de curiosidade, você vai pegar, no caso do pistão, por exemplo, você pode ter, ou do cilindro com pistão, você pode ter óleo aqui nos dois lados da câmara do cilindro. Então, se você empurra o pistão para cima, você expulsa o óleo que está do outro lado, né? E aí esse óleo retorna, tem um circuito de retorno em cada carga que traz esse retorno de óleo para o tanque, tá? Então tem um circuito de alimentação e de retorno. Algumas cargas dessa operam em sentido bidirecional, então em alguns momentos, inclusive, você pode inverter a válvula que atua sobre esse conjunto, ela pode inverter as vias de entrada e saída de fluido, né? De tal forma que em algum momento você possa pegar o fluido que está vindo da bomba e colocar nesse ramal. E ele passa aqui, desce e faz com que o pistão desça. E é o retorno do óleo, é o contrário do que a gente disse antes. Tá? Bom, nesses sistemas também, pessoal, muito indesejado a presença de torque pulsante. Por quê? Em sistemas hidráulicos, você vai ver que o torque tem afinidade com a pressão. Então a bomba aqui vai impor, né? Vai pressurizar o fluido, é a função dela. Quando você compra uma bomba, você está comprando uma fonte de pressão, ela vai pressurizar o fluido e existe uma relação de afinidade entre os dois. Tá? A relação de afinidade significa que um é muito sensível ao outro, não que eles sejam diretamente proporcionais, mas quando um deles varia, o outro potencialmente varia bastante também. Ok? Bom, e aí o que que acontece? Se o torque é pulsante, a própria pressão também vai ser, né? Se o torque tem esse sinal aqui pulsante, a própria pressão também vai ser pulsante no circuito hidráulico inteiro, né? E o circuito hidráulico tem diversas luvas de união de tubos, os próprios tubos, curvas, joelhos, as válvulas, né, os pistões com as cargas que eles acionam. Então, todo mundo vai receber essa pressão pulsante e ela vai levar a uma força exercida nesses elementos que também é pulsante, né? A pressão, ela se apresenta em todas as direções ali igualmente dentro do fluido, e ela vai, então, se ela for pulsante, ela vai exercer força pulsante também na instalação, né? Isso potencializa a propagação de trincas,
Então, o sistema vai ter fadiga, né? Vai ser fadigado, e as trincas, elas podem ou nascer, ou as que existiam, elas podem começar a crescer, tá? E, né, tem contextos que os fluidos envolvidos são inflamáveis. Então, a gente não quer que exista trinca no circuito de processamento desses fluidos inflamáveis, porque esses fluidos vão vazar em pontos que a gente não quer que eles vazem, e se houver uma combustão, você vai ter explosão. Então, assim, é altamente indesejado torque pulsante nesse tipo de contexto. Tá? A gente também precisa de torque constante em cenários de bombeamento. Tá? Aí já assim, a lenha, que a gente nesse exemplo agrega uma outra relevância à presença de torque constante, ao desenvolvimento de torque constante, que é a manutenção da planta industrial. Os dois primeiros exemplos a gente destacou muito na injetora e no laminador os problemas associados à qualidade do produto. Agora a gente está agregando aqui um novo tópico de relevância à síntese de torque eletromagnético constante, que é a, a mantenabilidade da planta industrial, né? Ter mais disponibilidade operacional, a planta estragar menos, vamos colocar assim, ok? E, né, dentro desse raciocínio, a gente pode até extrapolar para uma infinidade de processos e advogar pelo uso de torque eletromagnético constante em cima do problema de vibração mecânica. Aí já vai ser, né, um problema que é altamente incômodo, que a gente não gostaria de ter, né, para não promover danos aí na planta. E o que acontece? Se você alimentar plantas com torque pulsante, né, você vai potencializar a vibração. Esse raciocínio, potencializar, né, se explica por quê? Se a gente pegar na construção dessas plantas, né, existe todo um cuidado de engenharia mecânica para garantir que os manipuladores mecânicos e a carga, né, não tenham excentricidades, né? Então você tenta distribuir da melhor forma possível, né, com recursos de usinagem de primeira, com montagem muito bem feita. É um trabalho em engenharia mecânica muito bonito, inclusive. É um trabalho bacana de você ver quando os caras estão fazendo. E é um grande esforço para conseguir deixar a massa uniforme em torno do eixo de rotação. Então, é um cenário então, que a gente não quer desbalanceamento. Só que é muito difícil você ter desbalanceamento nulo, né? Manipuladores mecânicos complicados, enormes. Algum pouquinho de desbalanceamento pode ocorrer, né? E na montagem, algum pouquinho de desalinhamento também pode acontecer. Tá? A gente vai estar conectando eixos, né, de equipamentos que pesam toneladas às vezes, né? E aí você tem que tanto nivelar, né, o eixo quanto alinhar os dois, tá? Em todas as direções possíveis, tá? Então é um trabalho complicado e às vezes, né, na montagem se peca um pouquinho nisso, ou com o passar do tempo se perde um pouquinho, né, esse alinhamento, ou deixa de se ter um balanceamento perfeito, né? E a teoria de dinâmica na mecânica nos mostra o seguinte, que quando você tem algum desbalanceamento, a massa não está uniformemente distribuída em torno do eixo de rotação, vou colocar aqui um rotor, por exemplo, uma máquina,
E ele vai conectar no conjunto. Então, o que a dinâmica fala? Se você não tem a massa uniformemente distribuída em torno do eixo de rotação, o movimento em um eixo aceleração, velocidade e posição, eles agregam forças efetivas, no caso de movimentos de rotação, são torques, nos outros eixos. Tá? Então, se você tiver torque pulsante nesse eixo, você vai ter aceleração pulsante, né, e todos os sinais pulsantes, e aí se a massa não tiver uniformemente distribuída, você vai agregar torque em eixos que você não quer que a máquina ou que o sistema rotacione ou se movimente. Tá? Essa é uma das formas de criar problemas de vibração. Então você vai passar a observar torque nesse outro eixo, um efeito de rotação nesse outro eixo aqui, tá? Onde torque de vibração neste eixo, digamos seja o eixo Z aqui da nossa análise, tá? E esse seja o eixo Y. Você também vai ter torque associado à vibração nesse outro eixo aqui, ó. Tá? E aí esse movimento, né, nesses eixos, por exemplo, no eixo Z, vai, vai promover, né, esforços sobre os rolamentos. Né? Você tem até antes de falar a respeito disso, você tem uma coleção de problemas que vão ser agregados com vibração. Né? Então, um deles, né, que era o que eu tinha começado a falar, quando você coloca torque no eixo Z, por exemplo, né, nessa peça aqui, você vai promover esforços no rolamento em direções que ele não foi projetado a receber. Tá? Você vai reduzir a vida útil do rolamento. Você vai desbalancear o circuito elétrico da máquina. Tá? Ele passa a ter impedâncias desiguais aqui entre as três fases. Né? Cria componentes de sequência negativa e essas componentes sobreaquecem a máquina. Você vai transferir esses esforços em direções indesejadas para a carga, né? E aí você vai sobrecarregar o manipulador mecânico para a carga, né? Então você vai sobrecarregar também os rolamentos daquele manipulador, você vai produzir esforço em direções indesejadas, né? E as carcaças, tanto da máquina quanto do atuador mecânico, né, elas vão vibrando, elas eventualmente vão promover desalinhamento dos seus eixos, tá? E aí o problema se realimenta positivamente, aí você vai ter mais vibração, com mais acelerações em direções indesejadas, com excursões maiores, ou deslocamentos maiores, né, naquelas direções, produzindo mais desalinhamento, até chegar a um ponto que você vai quebrar algum componente. Tá? Assim, os esforços em direções indesejadas são tão altos que você começa a quebrar os componentes. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que advoga pela manutenção de torque constante, torque eletromagnético constante, basicamente todos os equipamentos industriais. Tá? Esse efeito em equipamentos domésticos, ele é admissível porque os equipamentos domésticos não operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, igual aos industriais. Então, é o mesmo mecanismo, os mesmos defeitos se apresentam, só que o equipamento tem uma vida útil aceitável pelos clientes, porque o tempo de uso dele é muito menor. Tá? Então, por isso que no caso de máquinas monofásicas, isso em equipamentos eletrodomésticos, esse tipo de efeito é aceitável. Tá? Só de curiosidade, né? Você vê o efeito aqui de torque pulsante e desbalanceamento muito notório em máquina de lavar, né? Então, tanto o motor é monofásico e sintetiza torque eletromagnético pulsante, o que potencializa esse efeito de vibração,
quanto a roupa colocada na máquina não é distribuída em torno do eixo com nenhum critério de balanceamento. Vou colocar lá mais ou menos, e aí você não vai ter massa uniformemente distribuída em torno do eixo. Na hora que começa, então, a ter torque, né, colocando essas máquinas igual aqui no Brasil, com eixo vertical, a maior parte delas, né, você vai ter torque aqui nesse sentido, você vai começar a ter movimento para cá, e essa massa uniformemente, ou não uniformemente distribuída, começa a criar torque para cá e para cá, né, a máquina vibra toda, né, no caso de máquina de lavar é notório. Tá? Ainda assim, ela vai operar ali 1 hora, 2 horas por dia. Então, dá para conviver. Ela vai, né, vai se degradando, porém, ela opera um tempo que é aceitável pela clientela daquele produto. Então, fica por isso mesmo. Né? Bom, então, né, com todos esses exemplos postulados aqui, né, para processos industriais, nós precisaríamos de ter torque constante. Né? Com uma máquina monofásica, não tem jeito. Né? Como a gente explicou na primeira parte dessa aula, essa máquina vai produzir torque, desculpa, vai produzir o seu campo magnético numa linha do espaço somente. Ele vai pulsar naquela linha. O polo norte vai para a esquerda, depois vai para a direita, depois vai para a esquerda, depois vai para a direita. E a gente não vai conseguir, então, a manutenção de um ângulo constante entre o ímã do rotor, que está aqui na peça girante, e o ímã do estator, que pulsa numa linha do espaço. Tá? Então, para manter esse ângulo constante, né, e consequentemente ter torque constante em qualquer posição angular aqui do rotor que gira, o que deveria acontecer? A gente precisaria de ter o seguinte comportamento. Ó. Se a peça do rotor estiver aqui, digamos aqui o seu polo norte, o seu polo sul e o seu polo norte. Se ela estiver nessa posição angular, né, eu preciso do ímã do estator aqui, por exemplo. Precisaria colocar o fluxo magnético do estator, esse Szinho aqui de stator, tá? A literatura toda usa dessa maneira, então a gente precisaria de um fluxo magnético orientado assim. E aí a gente teria um ângulo entre esses dois ímãs dessa maneira. Por exemplo, se a peça mecânica rotacionar, se a peça do rotor ali rotacionar, fizer com que o seu ímã rotacione, seria esse segundo cenário aqui, por exemplo, digamos que ela veio para cá agora. Então, esse polo sul, digamos que houve uma rotação e essa peça se moveu nesse sentido aqui, anti-horário. E esse polo sul veio para cá agora, numa próxima fotografia. Né? Se a gente quiser, então, manter o torque no eixo constante, aqui entre esses dois cenários, nós precisaremos, de alguma maneira, de fazer com que o ímã do estator, que antes estava aqui, que ele venha agora para cá.
de tal forma que esse mesmo ângulo de orientação entre esses ímãs que antes se apresentava aqui, ele seja visto aqui, ó. Tá? E aí, esse ímã do estator, né, digamos que aqui a gente está com as linhas do polo norte, o polo norte dele vai atrair o polo sul do rotor, e a peça do rotor vai rotacionar, né, tentando fazer com que esses ímãs se alinhem. E aí, o que vai acontecer? Quando essa rotação for promovida, num próximo instante de tempo, a gente vai, digamos, ter essa peça do rotor aqui, né, o polo sul veio para cá, do ímã do rotor, e aí, se a gente quiser, né, que o torque, nesse instante, seja o mesmo dos outros dois cenários que a gente desenhou, o que vai ter que acontecer? De alguma maneira, a gente vai ter que fazer com que o ímã do estator venha para cá. De tal forma que esse mesmo ângulo de orientação entre o estator e o rotor, observado nos dois primeiros cenários, seja também observado aqui, ó. Ok? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir ter o sinal de torque constante nestes três instantes de tempo, né, o mesmo torque neles, e se a gente garantir a manutenção desse ângulo aqui constante em qualquer instante de tempo, esse torque fica constante em qualquer instante de tempo também, né, em regime permanente. A gente conseguiria ter o sinal de torque que a gente deseja. Ok? Bom, como fazer isso, né? Como fazer um ímã rotacionar, esse ímã verde, então? Precisa fazer ele rodar aqui na máquina. Já vimos que com uma bobina, uma única bobina, isso não é possível. Uma única bobina cria um ímã numa linha do espaço só, que é o que a gente mostrou aqui, ó. Então, se a gente quer fazer com que o ímã total rotacione, seria recomendado que a gente colocasse outras bobinas defasadas no espaço, né? Criando ímãs em outras regiões aqui do espaço, outras linhas do espaço, de tal forma que a gente conseguisse, pela sobreposição de todas essas bobinas, tentar fazer com que o ímã total do efeito delas todas gire, rotacione, ou seja, se crie o campo girante. Então a gente vai fazer, vai estudar uma proposta dessa aqui embaixo. Vamos colocar aqui um outro desenho da máquina. E a gente vai propor aqui o seguinte, ó, vamos então construir a máquina com um eletroímã orientado dessa maneira e que vai ser alimentado por uma corrente alternada, IA do estator. Vamos construir uma segunda bobina na mesma máquina, que vai criar um ímã numa outra linha do espaço, que é essa aqui, ó. E a gente vai chamar essa bobina de bobina da fase B do estator e vamos alimentá-la com uma corrente
corrente na fase B do estator. Vamos criar uma terceira bobina, que vai criar um campo magnético cujo eixo magnético, ou seja, a linha do espaço onde esse ímã é máximo, seja essa aqui, ó, a 240 graus do eixo magnético da fase A. Vamos até desenhar o eixo da fase A também, que ele não está no desenho ainda. Deixar os três eixos aqui destacados. Aqui, ó, o da fase A estaria aqui, ó. Então, o eixo magnético é a região do espaço onde o ímã de uma dada bobina é máximo. Né? Por quê? Porque essas bobinas vão criar campos distribuídos em todos os 360 graus da máquina. Só que tem uma linha do espaço onde esses ímãs são máximos. E essa linha é chamada de eixo magnético, tá? Que são os três que eu desenhei aqui. Bom, complementar aqui, essa terceira bobina aqui vai ser a bobina da fase C, né? E como a gente propôs, ó, eu vou distribuir essas três bobinas simetricamente na máquina. Então, vou colocar a bobina da fase C a 240 graus da bobina da fase A e a bobina da fase B a 120 graus. Só apagar isso aqui. A gente vai precisar dessa região aqui para escrita. Tá? Bom, então com essa forma de montagem da máquina, é fato, nós conseguiremos ímãs em direções diferentes do espaço. Então já tem um ganho consolidado aqui, que é a capacidade de colocar ímãs em outras linhas do espaço, né? E não somente aqui na direção do eixo magnético da fase A, igual acontece com o motor monofásico. Né? Agora, como alimentar essas máquinas? Quais seriam as correntes necessárias para que a gente tivesse esse ímã resultante da ação das três bobinas girando? Então, as três bobinas, cada uma delas vai sintetizar um ímã dentro da máquina. Estes ímãs vão se somar e criar um ímã total. E a gente gostaria que este ímã total girasse. Então, uma proposta inicial, vamos começar pelo mais simples, né? Digamos que a gente tem aqui correntes idênticas nas três fases, tá? Vamos pegar aqui a corrente, pegar a fase A, que é aquela bobina que a gente desenhou em preto. A gente vai alimentá-la, né, com o sinal de corrente alternada. Vamos pegar a bobina da fase B e alimentar com o mesmo sinal. E a bobina da fase C com o mesmo sinal. Essa proposta, ela tem uma conveniência que é a seguinte: se as três bobinas são iguais, e os circuitos magnéticos também forem, igual acontece em máquinas de rotor cilíndrico, sem vibração, com uma única fonte de tensão, né, você pode fazer uma conexão paralela dessas três bobinas e ter essas mesmas correntes nas três. Tá? Será que funciona? Será que a gente consegue criar um ímã girante com isso? Vamos olhar. Então, digamos que a gente faça a análise aqui nesse valor de pico,
nesse instante aqui, ó, e queira saber o ímã que vai ter no espaço nesse instante aqui. Bom, as três correntes são positivas e digamos que pelo nosso padrão de bobinagem, né, e alimentação, corrente positiva cria um campo orientado da bobina para o centro da máquina. Então, a fase A criaria um campo magnético no interior da máquina, assim. Então, seria o fluxo da fase A de estator, que é o fluxo criado pela bobina preta, tá? A fase B, que é a bobina azul, ia criar também um ímã de mesmo módulo, também orientado da bobina para a máquina, porém defasado no espaço de 120 graus do ímã da fase A. E o ímã da fase C, a mesma corrente, uma bobina com o mesmo número de espiras, né? Então ela ia atuando no mesmo circuito magnético. Então ela criaria um ímã com o mesmo módulo dos ímãs das fases A e B, porém orientado na direção do seu eixo magnético. Seria esse ímã aqui. Bom, qual que é o ímã total dado pela soma destes três ímãs? O ímã total criado pelo circuito de estator nesse contexto. Zero. Né? A gente já está somando três ímãs aqui, três vetores, você poderia associar vetores aos picos destes ímãs, e você já está somando três ímãs de mesmo módulo, três vetores de mesmo módulo, com defasamentos de 120 graus. Então, o resultado seria nulo. Então, o fluxo total aqui, ó, de estator, seria de 0 Weber. Então, essa proposta de alimentação não nos atende. Tá? Em qualquer instante de tempo, com as três correntes idênticas, nós teríamos o ímã total igual a zero. Qualquer instante, né? Se pegasse esse instante aqui, ou quando a corrente estivesse negativa, e isso se justifica porque, em qualquer instante, né, se a gente tem as três correntes idênticas, a gente tem os três ímãs idênticos e defasados de 120 graus no espaço. Então, a soma sempre vai dar zero. Então, caso a gente não queira que essa soma dê zero, nós não podemos ter as três correntes idênticas. Então, a gente tem que propor uma forma de alimentação que garanta que as três correntes, em um dado instante de tempo, não sejam idênticas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, né, do padrão de alimentação de sistemas trifásicos. Nós vamos, então, propor uma forma de alimentação aqui, onde as correntes em cada uma das fases sejam defasadas entre si de 120 graus, ou um terço do ciclo de alimentação. Né? Então, a gente teria aqui, redesenhando a figura de cima, a bobina da fase A, aqui o seu eixo magnético, 120 graus depois a bobina da fase B, e mais 120 graus depois a bobina da fase C.
tá? Se a gente, então, alimentar esse sistema com um sinal trifásico que tenha esse padrão aqui, ó, digamos que a gente vai ter a corrente da fase A, né, cossenoidal, a corrente da fase B defasada de 1/3 do ciclo. Então, a gente vai distribuir os defasamentos entre as três fases de maneira simétrica. Tá? Então, são três correntes, né, dentro de um ciclo completo aqui do sinal, né, sai do valor de pico e voltou ao valor de pico aqui. Você tem 360 graus, né, do sinal cossenoidal. A gente vai, então, dividir os outros dois sinais, né, com defasagens simétricas aqui nesses 360 graus. Então, a corrente da fase B eu vou defasar de 120 e a corrente da fase C de 240 graus. O que é defasar? Né? É atrasar ou adiantar no tempo. Tá? Então, a corrente azul, que é da fase B, eu vou promover um atraso a ela de 120 graus. Esse atraso significa o quê? O que aconteceu na fase A vai acontecer na B depois, aqui no tempo. Tá? Então, se a fase A passou no pico agora, no instante zero, a fase B só passa no pico 120 graus depois. E tudo que aconteceu com a fase A vai acontecer 1/3 de ciclo depois com a B. Tá? Então, esse seria o sinal defasado da fase B do estator. E o sinal da fase C, vou colocar a corrente dela aqui que eu tinha esquecido de desenhar, vai estar aqui. E ele vai estar defasado de 240 graus da fase A. Então, se a fase A passou no pico, a fase aqui, no instante zero, a fase C vai passar no pico 240 graus depois. Então, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, o 240 vai estar aqui assim, mais ou menos. Ó. Tá, o desenho não tem escala, mas dá para a gente fazer uma representação aproximada de boa qualidade, né? E aí você vai ter alguma coisa assim, ó. Tá? Então, essa seria a corrente na fase C. Bom, então uma garantia que nós já temos, né, com um sinal de alimentação com esse formato, é que em um dado instante de tempo, as correntes não são idênticas. Então, elas não criarão no espaço ímãs de mesmo módulo que se anulam por estarem defasados de 120 graus um do outro. Né? Isso funciona para fazer o ímã total destas três fases girar? Será que dá certo? Né? Então, vamos pensar aqui, vamos fazer a análise nesse instante de tempo. Tá? Vou colocar aqui um instante T0. Quais seriam os ímãs que cada uma das fases produziriam nesse instante? Então, o que a gente observa aqui? Ó? A corrente azul, que é a corrente da fase B, está passando pelo seu valor de pico. Tá? Digamos que esse sinal tem uma amplitude A, o valor máximo que ele chega. Né? Quando você tem três cossenoides defasadas de 120 graus entre si, quando uma delas está passando no valor de pico, as outras duas estão passando a menos meio desse valor de pico. Então, são os valores aqui que a gente observaria nas correntes vermelha e preta, que é a fase A e a fase C. Tá? Então, se a fase B, que está passando pelo seu valor de pico, está com um valor positivo e no nível correlato à sua amplitude, a gente observaria que o ímã criado pela fase B estaria orientado, né, na direção do seu eixo magnético, tá? E digamos que a gente estipule que corrente positiva crie ímã
orientado da bobina para o interior da máquina. Tá? Então, você ia ter um ímã assim, ó. Nesse instante, devido à contribuição da fase B. A fase A, né, ela cria ímã na direção do seu eixo magnético. Como a corrente dela está negativa, ela criaria um ímã orientado ao contrário do ímã da fase B. Então, se corrente positiva cria ímã da bobina para o centro da máquina, corrente negativa cria ímã do centro da máquina para a bobina. Então, na fase A, a gente ia ter um ímã assim, né, com metade do valor de pico do ímã da fase B. Esse seria o ímã da fase A naquele instante. E, por último, né, a fase C, que é o sinal vermelho, também tem um valor negativo, né? Então, ela criaria ímã aqui do centro da máquina para a bobina. Tá? Então, você teria um ímã dessa maneira, sintetizado pela fase C. Então, o que a gente observa? Né? Esses ímãs não se cancelam, né? Primeiro ponto, não são ímãs idênticos, defasados a 120 graus, ou, né? Você não tem esse padrão. E aqui, ó, você vai ter ângulos de 60 graus, ó, tá? Então, se você aplicar a regra do paralelograma, aqui, ó, esse ímã da fase C e ao ímã da fase A, você vai criar um ímã exatamente orientado com o ímã da fase B. Então, a soma das contribuições da fase A com a C cria um ímã orientado na direção da fase B. Quando você soma essa contribuição com o próprio ímã da fase B, você vai ter um ímã orientado na mesma direção do espaço. Então, esse seria um ímã total do estator nesse instante T0 da nossa alimentação. Tá? Bom, se a gente então fizesse o mesmo estudo num instante futuro, tá? Agora, por exemplo, quando a próxima corrente passar pelo seu valor de pico, tá? Isso vai acontecer aqui, ó, quando a corrente vermelha, que é a fase C, está passando no seu valor de pico. Tá? Então, nesse instante, né, o valor dela vai ser a própria amplitude, que é o valor máximo da cossenoide, e como comentamos agora há pouco, a fase B e a fase A, que é o sinal preto e o sinal azul, estariam com menos meio do valor de pico. Bom, se a gente repetir a mesma análise que aqui nesse instante T1, né, essas correntes se configuram do jeito que eu falei, se a gente repetir a mesma análise que a gente fez para o instante T0, né, o que a gente espera aqui, ó? Então você vai ter o mesmo cenário, você só vai trocar os atores, né? Então, agora, quem vai ditar a orientação para onde o ímã resultante vai estar será a fase C, né? Então, no primeiro cenário, quando a fase B passou no pico, ela ditou a orientação do ímã resultante. O ímã resultante ficou orientado na própria direção do eixo magnético dela, que é essa aqui. Quando a fase C passar no pico, vai valer a mesmíssima análise, só que com todos os atores aqui rodados, né, rodados aqui no espaço, né, e a fase C, né, que vai ter a sua contribuição máxima, ela vai ditar a orientação do ímã resultante, né? Então, nesse cenário aqui, ó, a gente teria o ímã da fase C máximo e positivo para cá, nessa linha. Vamos desenhar aqui, fazer aqui um novo círculo. Então, aqui está o eixo magnético da fase A. Esse aqui é o da B.
esse outro aqui é o da C. Então, ó, quando a gente estivesse nesse instante, né, corrente da fase C positiva. Então, o campo magnético da fase C é orientado dessa maneira, da borda para o centro do cilindro do rotor. Corrente da fase A negativa, que é a onda preta aqui, ó. Então, o ímã dela orientado em sentido contrário, do centro para o eixo da bobina, para cá. E o ímã da fase B, né, também é sintetizado por uma corrente negativa. Então, ele vai ser orientado do centro para a bobina. Então, qual que é o ímã resultante neste instante T1 da interação dos três, da soma desses três ímãs? Então, de novo aqui, ó, você vai ter dois ângulos de 60 graus aqui. Se a gente soma, então, esses dois vetores de mesmo módulo aqui, com esse mesmo ângulo, e aplicando aqui a regra do paralelogramo, a interação entre os dois vai ter que resultar em um ímã orientado aqui no meio desse paralelogramo, né? Que é exatamente a orientação do ímã da fase C. Então, o ímã da A com o ímã da B resulta nesse ímã preto que está orientado na direção do ímã vermelho, que é o ímã da C, né? E aí, se você soma os três agora, eles estão na mesma linha, você vai ter que ter um fluxo resultante para cá. Então, no instante T1, o ímã do estator da máquina se orienta nessa direção, tá? O que a gente observa aqui, ó, no instante T0, nessa primeira fotografia, ele estava aqui, no instante T1 ele veio para cá. Então ele se moveu, mantendo o mesmo módulo, tá? Então a gente conseguiu fazer, né, pelo menos entre esses dois instantes, que esse ímã se deslocasse no espaço, igual nós gostaríamos, tá? E para fechar essa análise, o que aconteceria na próxima passagem de uma das correntes pelo pico? Então vamos pegar agora um instante onde a corrente da fase A, que é a corrente preta aqui, está passando pelo valor de pico. A gente vai chamar esse instante de instante T2. Tá? Então, nesse instante T2, a corrente da fase A está no seu valor de pico, né, que a gente designou como A amperes, tá? E, né, as correntes vermelha e azul, que é a fase B e C, estariam com menos meio do valor de pico. Então, nesse cenário, qual que seria o ímã resultante criado pela superposição dos efeitos dessas três correntes, né? Então, a gente teria aqui, ó, só colocar os eixos magnéticos. Fase A, fase B, fase C, tá? Então, a corrente da fase A, né, ela está passando pelo valor de pico e ele é positivo, usando o mesmo critério que a gente usou para caracterizar os ímãs das fases B e C, quando essas correntes, né, quando as correntes nessas bobinas passavam pelos picos, tá? Nós teremos o ímã da fase A orientado para cá, ó. A gente estipulou que correntes positivas criam, em uma dada bobina, criam um ímã da bobina para o centro, tá? Então a bobina está aqui, criaria um ímã para lá. Então esse seria um ímã da fase A. A fase B, que é a azul,
está com ímã negativo, desculpa, com a corrente negativa, né? Então, ela, usando o mesmo critério, ela criaria ímã em sentido oposto, do centro para a bobina, e a corrente da fase C está com o valor negativo também. Então, de novo, né, usando o mesmo critério, a gente criaria ímã do centro para a bobina da fase C, né? Esses dois ímãs aqui das fases A e B, ó, estão em linhas do espaço que são 120 graus deslocadas entre si, né? Então, esse ângulo aqui com relação ao eixo magnético da fase A é de 60 graus. Se a gente, então, aplicar a regra do paralelogramo para esses dois ímãs, tá? Você vai sintetizar um ímã dado pela interação da fase B e C, que se encontra nessa linha do espaço aqui, ó. Quando ele for somado com o da fase a gente vai criar um ímã total para cá, ó. Que é o ímã total do estator nesse instante de tempo P2. Tá? Então vamos comparar aqui as três fotografias, né? O que aconteceu com esse ímã do estator em três instantes de tempo distintos. Então, no primeiro instante, que é o T0, o ímã estava aqui. No próximo instante de tempo, que é o T1, ele veio para cá. E no instante T2, ele veio para outra posição, ó. Saiu daqui, ó, mais ou menos dessa orientação, veio para cá e depois veio para cá. Então, o que ele fez aqui no espaço? Rodou. A gente conseguiu fazê-lo rodar, né? Vai continuar rodando? Vai, desde que a gente mantenha esse padrão de alimentação. Então, aqui, ó, nesse instante de tempo, a gente vai repetir esse instante T3, ó, de novo a fase B está passando pelo pico. Então, a gente vai repetir o que foi visto aqui, ó. E depois a fase C, que é a vermelha, vai passar no pico. Nós vamos repetir o que foi visto aqui, ó. Depois a fase A, que é a ondinha preta, vai passar no pico. Nós vamos ver a repetição do que a gente viu aqui. Então esse ímã vai ficar girando, tá? Bom, pelo menos nesses três instantes de tempo, parece que a nossa estratégia funcionou. A gente conseguiu fazer com que o ímã do estator não se anulasse e não ficasse restrito a uma linha do espaço, igual acontecia com a máquina monofásica, né? Ele está se movendo de alguma maneira. Então, não tem nada até agora que refute a nossa proposta de construção e alimentação da máquina, né? Construção com bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentadas com correntes defasadas de 120 graus no tempo. Só que a gente precisa refinar a análise, tá? A gente também não tem ainda uma garantia de que vai funcionar, que a gente vai conseguir esse ímã girando com a mesma amplitude, né? Passando aí por todos os pontos da máquina durante a operação do sistema. Por quê? Porque a gente só fez a análise em 3 instantes de tempo. Então, a gente precisaria de um modelo que nos mostrasse o comportamento desse sistema em qualquer instante de tempo que a gente queira analisá-lo. E, para fazer isso, a gente vai então ter que refinar a nossa modelagem, né, e incorporar a ela novos detalhes de montagem, tá, para conseguir ter respostas mais sofisticadas do modelo. Tá? Bom, para conseguir, então, incorporar no modelo esses efeitos, né, ou este efeito de se saber o valor do ímã em qualquer instante do tempo, a gente vai ter que detalhar
a forma como essas bobinas são distribuídas no espaço. Nós vamos ter que mostrar um padrão de bobinagem para poder fazer essa análise. Tá? Então, esse padrão ou projeto de bobinagem é uma escolha do projetista. Né? Você tem máquinas que atendem a clientes de demandas diferentes com projetos de bobinagem diferentes. Ok? Então, aqui eu vou apresentar um possível projeto onde a gente está maximizando nele a rejeição a pulsações de torque. Então, eu vou tentar criar um padrão de bobinagem ou de distribuição das espiras dessas fases, tentando promover uma distribuição mais suave possível do ímã no espaço. Então, esse que vai ser o critério que eu vou utilizar aqui nesse projeto de bobinagem, ok? E a gente vai começar descrevendo aqui, mostrando a bobinagem, né, a distribuição dos condutores para a fase A. Aí nós vamos tirar uma série de conclusões e extrapolá-las para a fase B e C, ok? Então eu vou desenhar a máquina aqui. Vou caprichar no tamanho, porque a gente vai fazer uma análise com muita informação no interior da casca cilíndrica do estator da máquina, tá? Então aqui está o estator. A gente vai, então, distribuir os condutores aqui dentro, né? Essa distribuição ela é feita no interior de ranhuras, são slots aqui, recortes aqui na carcaça, na casca cilíndrica do estator, para a gente colocar os condutores, tá? Então, vou desenhá-los aqui. Então, as ranhuras virão aqui assim, ó.
tá? E aí nós vamos fazer, pessoal, o seguinte. Um minutinho. A gente vai pegar uma fonte de alimentação, tá? Que vai... Pode ser a rede da concessionária ou um conversor de energia, né? Que vai operar aqui com uma fonte de tensão controlada. E a gente vai ligar o terminal positivo dela a um primeiro condutor, tá? Que quando a corrente estiver positiva, ela vai estar orientada aqui saindo da tela, ok? E aí a gente vai pegar esse condutor que vai sair da tela, dobrá-lo, né, na próxima tampa a tampa de fechamento da máquina, né, na ponta de eixo e retornar com ele aqui, ó, ok? Ele vai no fundo da máquina, a gente retorna e volta com ele aqui, ó, na próxima ranhura. Então, eu estou lançando esses condutores, a forma de distribuí-los é escolhida segundo o projeto de bobinagem. Como eu falei com vocês, nesse projeto específico, eu queria promover uma distribuição mais suave possível dos condutores, nos 360 graus da máquina, para distribuir o campo magnético dessa bobina da maneira mais suave possível, tentando minimizar pulsações de torque. Esse não é a única forma de fazer isso, tá? Esse projeto de bobinagem. Só deixar claro que foi só uma escolha aqui para a gente aprender, né, sobre os campos girantes. Bom, então já que na primeira ranhura eu lancei um condutor, na próxima aqui, para ter uma variação suave, tá, no próximo par de ranhuras, eu vou lançar dois. Tá? Então o primeiro eu vim aqui, a gente vai vir com esse condutor, né, dobrá-lo na tampa mecânica da máquina e retornar a 180 graus. Então, eu viria aqui, ó. Tá? A gente vai no fundo da máquina, contorna o condutor na outra tampa e retorna com ele aqui, ó. Vem com ele aqui na frente e 180 graus depois termina a espira. Terminamos uma espira, vamos começar a próxima. Né? Todo mundo conectado em série, tá? Final de uma espira é o início da próxima. A gente vai lá atrás, retorna pela tampa de ligação da máquina e volta agora uma ranhura para frente. Então a próxima espira a gente vai começar aqui. Começamos a espira aqui, sempre terminamos 180 graus depois. A gente vai voltar com ela aqui, tá? Terminamos essa espira, começaremos a próxima, né? Como a gente quer uma variação suave aqui do campo magnético, a gente vai, então, colocar três ranhuras, três espiras nessa ranhura. Então, começamos uma espira, terminamos aqui. Essa que terminou aqui é conectada em série com a próxima, que é terminada aqui dentro da ranhura. Tá? Concluímos aqui essas três espiras nessa ranhura, começamos a próxima espira na ranhura vizinha. Então, vai ter uma aqui. Sempre que uma espira começa, ela termina 180 graus depois. Então, começa aqui, termina lá. A próxima começa aqui, termina 180 graus. A próxima começa aqui, termina 180 graus. A outra começa aqui, termina 180 graus. Tá? Bom, seguindo esse critério, né, de variar uma espira a cada passo de ranhura, a gente então vai, já fizemos 4 na ranhura anterior, começaremos com as espiras nesse próximo par de ranhuras aqui, ó. Então, comecei aqui, terminei lá, comecei aqui, terminei lá, comecei aqui, terminei a 180 graus, comecei aqui, termina a 180, comecei essa espira aqui, termina a 180. Essa última que terminou agora, ela vai ser conectada em série com a próxima espira, e a próxima espira vem na próxima ranhura, só que nós não acresceremos, né, não
alocaremos 6 espiras nessa ranhura não, tá? Por quê? Se a gente for crescendo, né? Então essa ranhura vai 6, essa aqui vai 7, essa aqui vai 8 e essa aqui já tem uma, tá? Então a gente vai promover uma variação muito brusca do campo magnético aqui nessa região e isso potencializa pulsações de torque, que desde o início dessa conversa é exatamente o que a gente não quer. Então, a gente está querendo manter o torque mais constante possível durante a operação da máquina, em regime permanente, né? Tem cenários que você tem que variar o torque, tá? Mas em regime permanente a gente não quer sintetizar sinais de torque com essa característica. Então, para ter uma variação suave, né, em toda a extensão da máquina, eu vou reduzir e colocar aqui agora 4 espiras nesse par de ranhuras. Ó. Começo uma, termino do lado de lá, começo aqui, termino lá, começo aqui, termino a 180 graus, começo aqui, termino a 180. Agora, 3 para essa aqui, ó. Início, fim, início, fim, final dessa vem em série com o início da próxima, e a próxima acaba aqui. E no último par de ranhuras, né, eu vou começar uma espira aqui, terminá-la aqui, essa aqui vem em série, o final dessa espira vem em série com o início da próxima, ela começa aqui, né, e termina aqui. Lá no final, quando ela termina, a gente fecha o circuito e conecta ela no negativo da fonte, tá? Então, fizemos essa distribuição de condutores na máquina e com ela a gente pode usar da teoria de circuitos magnéticos para calcular qual que seria o ímã criado pela bobina da fase A do estator em cada posição do espaço e em cada instante de tempo. Então, a gente teria aqui um modelo mais poderoso, mais completo do que o modelo que a gente fez aqui em cima, onde a gente tinha analisado, né, os ímãs em instantes específicos, que eram os instantes onde as correntes passavam pelos seus valores de pico. Tá? Então, para a gente conseguir, né, calcular esse ímã em qualquer posição angular, inicialmente a gente tem que marcar a região do espaço que a gente vai usar como referência para medições de posições angulares. Né? Qualquer estudo que você vai descrever um fenômeno no espaço, tá? Você tem que marcar a sua posição de referência. Então, eu vou sugerir que a gente marque ímãs, que a gente marque as posições nossas de estudo a partir dessa linha. Tá? Essa linha vai ser a linha onde a posição angular em questão é 0 graus. Tá? A gente vai medir posições angulares a partir daqui. E, né, para calcular o campo magnético em qualquer posição do espaço, a gente vai usar da ferramenta que aprendemos semana passada, que são os circuitos magnéticos. Né? O problema está convidando para usar aquela ferramenta. A gente precisa calcular ímãs, né, no espaço pela ação, pelo efeito de correntes impostas ao sistema magnético. Bom, para nossa análise ficar coerente, completa, né, a gente precisa também marcar aqui a peça do rotor, uma vez que esse ímã que vai ser criado no estator, ele vai ter suas linhas de campo também passando pela peça do rotor. Então, vou marcar aqui a peça do rotor. Como o foco nosso é no ímã do estator, eu vou colocar o rotor aqui mais clarinho, tá? Para a gente lembrar que ele está presente, ele é necessário na análise, mas não é o elemento, ou não é a parte da máquina da qual a gente está tendo enfoque agora. Tá? Bom, se a gente então quisesse calcular o campo magnético, digamos, nessa linha do espaço aqui, ó,
essa posição θ aqui, ó. Aqui, tá? Qual seria, como usar, né, dos nossos circuitos magnéticos para a gente conseguir calcular o fluxo magnético nessa região do espaço aqui, tá? Nesse ângulo θ, tá? Bom, o que é preconizado na teoria de circuitos magnéticos? Se você quiser calcular um campo magnético no espaço, né, produzido por um dado sistema magnético, o que a gente faz? A gente pega, vou redesenhar aqui o sistema magnético que a gente usou para estudar os circuitos magnéticos, e a gente viu o seguinte, ó. Se você quiser usar da ajuda dos circuitos magnéticos, você coloca o circuito magnético em cima do caminho fechado por onde as linhas de campo circulam, tá? Então, se a gente viu, né, no estudo de campos magnéticos que as linhas de campo circulam nessa orientação aqui, ó. Então, a gente coloca o circuito magnético aqui em cima. E caracteriza a relutância de cada material por onde essas linhas de campo estão passando. E aqui na região que você tem a fonte criadora de ímã, ou a força magnetomotriz, você caracteriza essa fonte e o valor dela, dessa força magnetomotriz, vai ser igual ao número de espiras que furam o interior do caminho do circuito magnético vezes a corrente que alimenta essas espiras. Tá? Digamos que você tem aqui uma corrente que seja a corrente ali da fase A do estator. Tá? No caso aqui, o interior do circuito magnético é esse aqui que eu estou marcando. E esse interior é furado pela primeira espira aqui, né, com essa corrente entrando. Ele é furado uma segunda vez pela corrente da segunda espira, ele é furado uma terceira vez pela corrente da terceira espira e uma quarta vez pela corrente da quarta espira. Então, nesse caso, a força magnetomotriz seria 4 vezes IAS. Tá? Então, essa é a forma de se usar o circuito magnético, né? Nós vamos, então, recuperando aqui e aplicando para o contexto da bobina da fase A da máquina, a gente vai colocar o circuito magnético sobreposto em cima dos caminhos onde circulam as linhas de campo magnético. Tá? Então, se você pegar aqui desses 5 condutores presentes aqui na ranhura, na primeira ranhura aqui, ó, eu vou colocar, né, 2,5 deles aqui da posição θ, além, né, em sentido anti-horário, vou pegar 2,5 condutores nos primeiros valores aqui de θ e os últimos 2,5 nos últimos valores, próximos a 360 graus. Tá? Se você aplica a regra da mão direita, você vai ver campo magnético nessa região assim. Ou a contribuição desses condutores produzindo um ímã assim. Tá?
pelo menos desses primeiros 2,5 condutores, tá? São esses aqui, ó. Ok? Então, eles criariam esse campo magnético verde. E se a gente quisesse calcular o valor dessa contribuição, usando a teoria de circuitos magnéticos, o que a gente ia fazer? Colocar o circuito magnético em cima dessas linhas de campo, tá? Então, a gente teria com isso aqui, ó, o circuito magnético aqui, elas estão passando aqui no ferro do estator, no ar, entre o estator e o rotor, no ferro do rotor, é por isso que eu desenhei o rotor naquela hora, e voltando pelo ar entre o estator e o rotor. E aqui, né, nessa região que você tem a fonte criadora de ímã, você tem a força magnetomotriz. Tá? Então está aqui o nosso circuitinho magnético que nos permitiria calcular a contribuição desses primeiros 2,5 condutores na posição angular θ para o ímã que a bobina da máquina vai criar. Você tem aqui a relutância do ar, ferro do rotor, o ar e o ferro do estator. Tá? Bom, da teoria de circuitos magnéticos, o que a gente viu? Né? Uma vez que esse circuito se consolide, tá? Essa contribuição aqui dos 2,5 condutores que a gente está considerando como fontes de força magnetomotriz seria um fluxo, tá? Vou colocar um fluxo, um pequeno fluxo que ele cria aqui nessa região do espaço. Estou colocando aqui pequeno fluxo e contribuição dele porque tem outros condutores em volta que também vão criar ímã aqui. Então, inicialmente, eu vou sobrepor os efeitos de todo mundo e estou considerando o efeito da primeira fonte de criação de campo magnético. Tá? Então, esse primeiro fluxo, criado ali naquela região do espaço θ, vai ser dado pela força magnetomotriz que você tem ali, né, até aquele ângulo θ, dividido pela relutância total que o circuito magnético tem. Né? Então, você tem a relutância do ferro do estator, vou colocar aqui, ó, S de stator, a relutância do ferro do rotor, e 2 vezes a relutância do ar. Né? Uma vez aqui, a outra aqui. Ó. Como a gente analisou semana passada na teoria de circuitos magnéticos, a relutância do ar é muito, muito maior que a do ferro. Tá? Então você pode aproximar o fluxo que vai ser produzido por aquela fonte de 2,5 condutores ali a essa expressão, né, que leva em conta somente a relutância do ar. Tá? O valor de fluxo que você vai obter com um modelo que tenha essa caracterização vai estar muito próximo do real. Tá? Bom, mas uma pergunta natural aqui, muito legítima, inclusive, é a seguinte: e os outros condutores? Eles não criarão um campo magnético nessa posição θ que a gente está analisando? Eles vão criar, com certeza criarão, né? E a gente também pode avaliar o efeito deles pela teoria de circuitos magnéticos. E aí a nossa estratégia para calcular o ímã total naquela posição seria qual? Né? Contemplar o efeito, sobrepor o efeito desse circuito magnético naquela posição angular com o efeito do circuito magnético que envolve os outros condutores na mesma posição angular. Ok? Bom, nessa estratégia, então, a gente precisa agora
calcular o efeito dos outros condutores nessa mesma posição. E aí, novamente, a gente vai usar da ajuda dos circuitos magnéticos. Para que a gente consiga essa ajuda, o que, que a gente tem que fazer? Colocar o circuito magnético em cima do caminho percorrido pelas linhas de campo criadas por esse circuito, que contém os outros condutores, né? E envolver esses outros condutores dentro do circuito magnético. É a repetição do que a gente fez aqui, né, para a nossa peça inicial e para o nosso primeiro circuitinho aqui. Então, o segundo circuito magnético da máquina, ele teria essa característica aqui, ó. Ele teria as linhas de campo que ele cria passando pelo ar, passando aqui pelo ferro, aqui eu estou marcando a relutância do ferro, né, em vários pontos. Aqui essas linhas passariam pelo ar e retornariam pelo ferro do rotor. Ok? Então, esse seria o segundo circuito magnético, que nos daria a contribuição de todos os outros condutores da máquina sobre o ímã naquela posição θ que a gente está avaliando. Bom, então, usando da teoria de circuitos magnéticos, a contribuição dos demais condutores, pequeno ímã que seria criado ali, né, na posição θ, seria dado pela segunda fonte de força magnetomotriz, né, dos outros condutores. Vou chamar a primeira de 1 e a segunda de 2 aqui, ó. Dividido de novo por 2 vezes a relutância do ar, porque novamente o campo criado por esse segundo circuito magnético, que é o laranja, ele passa no ferro do estator, no ferro do rotor e 2 vezes no entreferro de ar, aqui e aqui, ó. E como a relutância do ar é muito maior que a do ferro, eu estou considerando que o ar, né, domine a relutância total. Então, a gente vai ter essa aproximação proposta para o cálculo do fluxo. Bom, falta caracterizar essas forças magnetomotrizes, né? Então, no caso aqui, ó, do primeiro cenário, para o circuito magnético em azul, essa força magnetomotriz seriam, né, os 2,5 condutores que a gente incorporou dentro do circuito magnético, dividido pela relutância. Então, vai ser o número de condutores que a gente tem ali, né, até aquela posição θ, vezes a corrente que circula em cada um deles, né? O sistema está todo em série, então é a mesma corrente. Ok? Deixa eu só salvar isso aqui para não perder trabalho. No segundo cenário, onde a gente tem o circuito magnético em laranja, o que está acontecendo ali? Quantos condutores estão presentes no interior do circuito magnético, né? E quantos condutores e com qual sentido de corrente, né? Ou seja, um condutor que tem a corrente entrando e o outro que tem a corrente saindo, eles, igual esse, eles vão computar uma força magnetomotriz total nula, quando a gente somar o efeito dos dois, tá? Porque eles criam campos magnéticos orientados em sentidos opostos, tá?
Então, o que vai acontecer? Se esse circuito laranja englobasse todos os condutores, a força magnetomotriz total ia ser zero, né? Porque o mesmo número de condutores com linhas... Você vai ter o mesmo número de condutores com linhas de corrente saindo ou entrando aqui nesse corte de seção transversal da máquina, no interior do circuito magnético, tá? E o que existe aqui nesse circuito laranja? Existem todos os condutores, à exceção dos 2,5, aqui que nós colocamos aqui, ó, na força magnetomotriz do primeiro circuito, tá? Então, a força magnetomotriz do segundo circuito seria menos 2,5 vezes IAS. São todos os circuitos menos aquelas 2,5 linhas de corrente que foram incorporadas no circuito azul, circuito magnético azul, tá? Então, se o circuito magnético azul, né, tem uma força magnetomotriz resultante de 2,5I com linhas de corrente saindo aqui da tela do computador, o circuito laranja teria 2,5I também com a força magnetomotriz qualquer negativa, ou aqui entrando para dentro da linha, da tela do computador, ok? Menos 2,5I, tá? E se a gente então colocasse o polegar na direção desses menos 2,5I, para conseguir saber a orientação do campo magnético que ia ser criado na região do espaço que nos interessa, você ia ver um campo para cá, ó, da borda do estator, né, da casca cilíndrica do estator para o centro. Então você ia ter algo também assim, ó. Aqui, ó, devido ao efeito dessas 2,5 linhas de corrente negativas que agregam, né, a força magnética, o efeito da força magnetomotriz total de todos os condutores que estão dentro do circuito laranja. Tá? Então você teria aqui um segundo fluxo, promovido aqui pelo segundo circuito magnético, que está na mesma orientação do primeiro. Tá? Então é o mesmo módulo de força magnetomotriz, nos dois circuitos, que é 2,5 linhas de corrente, e os dois produzindo ímã na mesma direção. Então, o fluxo total que a gente vai ter ali, naquela posição angular θ, que é a soma das duas contribuições, né, do primeiro circuito magnético com o segundo, ele seria igual a 2 vezes a contribuição que a gente vê no primeiro, porque a do segundo é igual a do primeiro, está somando 2 vezes a mesma coisa. Então seria 2 vezes o número de espiras que a gente contaria da posição 0 até a posição angular θ, vezes a corrente que circula nelas, dividido pela relutância total do caminho onde as linhas de campo circulam. Tá? Então, esse ímã produzido ali naquela região do espaço seria igual à força magnetomotriz presente da posição 0 até aquela posição θ, dividido pela relutância do ar. Tá? Bom, se a gente então quisesse calcular esse ímã, né, a gente poderia processar essa operação em cada um dos 360 graus, cada posição angular de 0 a 360 graus na máquina. Tá? Como nessa primeira análise a gente está considerando aqui a máquina sem vibração, com entreferro de ar uniforme, a relutância do ar vai ser constante. Tá? Quem mais domina o valor da relutância do ar é o tamanho do entreferro de ar aqui entre o rotor e o estator. Tá? Então a gente está assumindo que esse gap entre os dois é constante, logo a relutância é constante. Então, o fluxo em cada posição do espaço, né,
a quantidade de linhas de campo que a gente vai ver em cada posição dessa aqui, ó, ele vai ser um sinal proporcional à própria força magnetomotriz naquela posição. E o que é a força magnetomotriz? Né? Ela é dada pelo número de linhas de corrente no interior dos caminhos fechados naquela posição. Então, por exemplo, se a gente quiser saber o fluxo aqui nessa região do espaço, que tem essas linhas de campo aqui, ó, o fluxo aqui, esse fluxo será proporcional à força magnetomotriz que você tem naquela região. Qual que é a força magnetomotriz que você tem naquela região ali? Né? Basta contar, né, o número de linhas de corrente que você tem entre essa região, pega uma cor bem diferente aqui, ó, entre essa região e a posição zero. Quantas linhas de corrente você tem aqui? 2,5 aqui, mais 4 aqui. 6,5 linhas de corrente. Tá? Então, caracterizar, pelo menos a forma de onda do sinal de fluxo pela força magnetomotriz fica muito conveniente assim, ó. Né? Vocês repararam, o que a gente fez? Contou o número de linhas de corrente que fica dentro do circuito magnético onde o ímã circula. Só contar. Tá? E aí, quando a gente for pegando outras posições angulares, basta repetir a mesma coisa. Então, na aula que vem, a gente vai fazer, né, a caracterização desse sinal de força magnetomotriz no espaço usando desse critério. Ok? E aí a gente vai, então, chegar no ímã em cada posição do espaço e dele a gente vai poder produzir um modelo que descreva para nós o efeito de cada fase, em cada posição angular e em cada instante de tempo no que tange a síntese de campo magnético. E aí nós vamos somar o efeito das 3 fases e conferirmos, né, se a gente conseguiu produzir um ímã girante e como controlar esse ímã. O que a gente tem que fazer na alimentação do sistema para que o ímã se comporte exatamente do jeito que nós precisamos. Beleza? Então, vou encerrar aqui como comentei no início, tá? Essa aqui é a parte 2 da aula 19, que eu estou ministrando aqui novamente, regravando novamente, devido a um problema técnico que teve na sexta-feira. Tá? Que foi o sistema parou de gravar a minha tela compartilhada. Ok? Então, a gente dá sequência na próxima aula. Até mais, então.